É com grande alegria que nós recebemos este convite e aceitamos, e estamos aqui nesse grupo de pastores amando pastores. É até complicado falar isso, né? Porque pastor falar que está amando pastor é meio complicado. Falar que está amando a ovelha é mais fácil, mas estamos aqui. E Deus me levou a pensar hoje, e nós vamos refletir com os irmãos, no texto de João, capítulo 21, na passagem em que Jesus, dirigindo-se a Pedro, diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Esta questão, esta pergunta, ela se repete 3 vezes. Na última vez, todos nós sabemos que Pedro fica até um tanto irritado. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus, mais uma vez, diz: apacenta as minhas ovelhas. Em primeiro lugar, eu quero pensar com os irmãos o seguinte: nós temos tendências, por sermos pastores, a esquecermos que também somos ovelha. E há também essa tendência muito forte, muito grande, no ambiente dos membros do corpo de Cristo, das ovelhas, deles nos olharem apenas como pastores e não nos verem como ovelhas. Então, em primeiro lugar, eu quero pontuar isso. Nós precisamos lembrar que nós somos ovelhas e, a partir do momento que também somos ovelhas, nós precisamos ser amados e precisamos ser apacentados. Precisamos de alguém que olhe por nós, que se preocupe conosco e que estenda a mão para nós e que diga que nos ama e que diga que está ao nosso lado e que perceba as nossas necessidades, as nossas lutas, discirna a nossa fisionomia para, quando se aproximar de nós, então veja a nossa carência, a nossa necessidade de ser amado, de ser cuidado, de ser abençoado. Todos os cultos, todas as reuniões eclesiásticas, ministeriais, nós vamos à frente, convidamos o povo à frente, estendemos a mão sobre o povo, colocamos a mão no povo, abençoamos o povo, oramos pelo povo, choramos com o povo, mas quantas vezes isso acontece conosco? De alguém estender a mão sobre nós, orar por nós, nos abençoar, nos amar, chorar conosco, sentir a nossa dor, muitas vezes nem na reunião de pastores, né? Eu mesmo, como bispo que cuido de um grupo de pastores, muitas vezes acaba passando batido e nem eu me lembro de estender a mão sobre os pastores e de abençoar os pastores. Por quê? Porque nós temos uma imagem que, por ele ser um líder, por ele ser um pastor, ele acaba estando acima das lutas diárias, das dificuldades, ele está acima de precisar de alguém que o toque, que o abrace, que o abençoe, que diga que o ama, mas isso não é verdade. Nós também somos ovelhas e precisamos ser amados. Quando Jesus se dirige a Pedro, neste texto, ele tem algumas razões para isso. A primeira, ele queria demonstrar a Pedro, ele queria ajudar a Pedro a recuperar-se do seu pecado. Nós sabemos que um pouco antes da crucificação de Cristo ali, Pedro negou ao Senhor 3 vezes e ele acabou cometendo esse delito quando ele foi ali junto ao povo da terra, comparado ao Galileu, dizendo ele também é um deles. Ele nega 3 vezes, o galo canta, e Pedro, então, após essa situação de negar, ele fica com a sua fé esmorecido, com a sua autoestima esmorecida, ele fica caído no seu semblante, ele fica entristecido, porque ele disse que não ia negar, mas negou. Quantas vezes nós, talvez, não caiamos na mesma situação de Pedro, diretamente, de uma forma clara,
mas nós nos pegamos pensando, eu não deveria ter feito desta forma, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter feito daquele modo, eu deveria ter agido de outro modo. E nós nos sentimos culpados, ficamos entristecidos conosco mesmo, porque demos um furo, deixamos de fazer algo que entendíamos ser importante para o ministério, para o cuidado do rebanho do Senhor, para servir ao Senhor, e fizemos diferente. E depois daquele ato de fazer diferente do que deveríamos ter feito, ou pensamos que deveríamos ter feito, nós ficamos entristecidos, chateados, muitas vezes nos acusando e achando até que não somos suficientes para servir a Deus. E é nestas horas que o Senhor vem ao nosso encontro e diga, tu me amas, então continue apacentando as minhas ovelhas. E muitas das vezes, Deus vem ao nosso encontro para fazer esta pergunta e para saber o quanto nós o amamos e para declarar que devemos continuar no ministério servindo com alegria, devemos continuar na nossa vocação, no nosso chamado do pastoreio, de cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Muitas das vezes, nesta hora, ele usa pessoas. Por isso, a importância entre nós, pastores, de amarmos os colegas e de cuidarmos dos colegas, porque nós, que somos pastores, entendemos a realidade eclesiástica, entendemos a realidade pastoral, entendemos as dificuldades do ministério, entendemos o quanto nós nos cobramos e somos cobrados pelas ovelhas, o quanto o ministério nos exige de horas de dedicação, de tempo, de muitas vezes deixando o nosso próprio cuidado pessoal, deixando, às vezes, o cuidado familiar, deixando as nossas próprias necessidades para cuidar do rebanho e sempre nos julgando incapazes para atender todas as demandas do ministério e das ovelhas do rebanho de Cristo. E é nessa hora que uma palavra de amizade, que uma palavra de amor, que uma palavra de estímulo, que uma palavra solícita de alguém usado pelo Senhor Jesus levanta a nossa moral, nos levanta das lutas, das dificuldades e nos faz prosseguir avante, e nos faz seguir nesta caminhada de batalha, de luta, de dificuldades. Precisamos ter, sim, o cuidado de Jesus. Precisamos ter, sim, a certeza em Cristo do nosso chamado e vocação. Mas é extremamente importante que pessoas, principalmente colegas de ministério, que muitas das vezes são mais competidores do que irmãos e amigos, estejam do nosso lado dizendo, você é importante para mim, você é um amado de Deus, você é um querido do Senhor, eu estou do seu lado, eu lhe apoio, eu acredito no seu ministério, eu acredito nos propósitos que Deus tem para a sua vida, eu acredito no seu chamado, vá, continue, siga em frente, o Senhor é contigo, varão valoroso. É exatamente isso que Jesus faz, ao voltar-se a Pedro e dizer, Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Em segundo lugar, essa palavra ela nos mostra a importância do apacentar. Não apenas a importância de ser amado pelo Senhor Jesus, mas também a importância de nós apacentarmos as ovelhas de Cristo. E nesse ponto eu quero chamar a atenção. Nós, pastores, somos também ovelhas de Cristo e precisamos ser apacentados, precisamos ser cuidados, precisamos que alguém, que algum amigo, que algum homem de Deus, que alguma mulher de Deus, que algum pastor se aproxime de nós, nos toque e diga o quanto somos amados e coloque-se à disposição de Deus para cuidar de nós. Quando Jesus, na sua intenção, se aproxima de Pedro e faz essas perguntas e coloca esta mensagem final, então, apacenta as minhas ovelhas, ele está, então, designando novamente a Pedro o seu ministério e a sua liderança, a continuidade do seu chamado de salvar a humanidade, agora passando para Pedro.
Nós somos os continuadores do ministério de Cristo e precisamos ser cuidados e apacentados. Jesus também ele se preocupa inteiramente com o amor e a motivação a Pedro para continuar servindo. O amor deverá ser algo que nos motiva. Por isso, quando Jesus se aproxima de Pedro e conversa com Pedro, e ele deixa claro a questão do amor, e ele faz essa pergunta específica, se tu me amas, ele quer deixar para Pedro a seguinte mensagem: é o amor ao Senhor, o amor às ovelhas do Senhor, que será o estímulo para continuar servindo, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, de maiores lutas, de maiores sofrimentos, de maiores dificuldades. Se não estivermos totalmente embasados, e se não estivermos totalmente envolvidos, se não estivermos totalmente debaixo, dentro do amor do Senhor, nós iremos, em algum momento, esmorecer na continuidade da peleja. Porque o ministério, ele, em algum momento, poderá produzir traições, ele, em algum momento, poderá produzir palavras duras contra as nossas vidas, calúnias, né? Eu, particularmente, passei por tudo isso. Passei por calúnias, passei por acusações, passei por traições, por perdas. E se você não estiver totalmente ligado ao amor do Senhor Jesus, ligado ao Mestre que te chamou, não estiver convicto da missão, convicto do chamado, convicto da vocação, convicto que o Senhor está contigo e que esse chamado, essa vocação de cuidar de pessoas foi dada pelo Senhor, foi colocada pelo Senhor. Se você não tiver esta motivação vinda do Mestre de amá-lo e amar ao seu rebanho, você vai esmorecer, você vai cair, você em algum momento vai fraquejar. Talvez essa seja a razão, porque nós conhecemos alguns colegas que estiveram caminhando muito bem e, num determinado momento, eles se afastaram do ministério, largaram tudo, abandonaram, deixaram até de acreditar no seu chamado e na sua vocação. O amor deve ser algo que nos motiva a seguir adiante. Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel e ele chama Pedro para apacentar os seus cordeiros. Nós somos a continuação dos discípulos, a continuação dos apóstolos, e devemos continuar apacentando e amando os cordeiros do Senhor Jesus. Mas que fique bem claro para nós neste dia, nesta tarde, que também nós, pastores, também a nossa família pastoral, também somos ovelhas e precisamos de alguém que olhe por nós, e precisamos de alguém que cuide de nós, e precisamos de alguém que se preocupe em nos apacentar, que se preocupem em nos orientar, que se preocupem em demonstrar o seu amor para conosco. Às vezes, o simples fato de enviar uma mensagem ou ligar, uma pequena ligação, um WhatsApp, né, é um significativo ato de amor, dizendo, às vezes, você não está só, você não está abandonado, eu creio em você. E há uma coisa muito interessante que nós precisamos ponderar. Quanto maior o seu nível de liderança, quanto maior o seu nível de responsabilidade ministerial, né? Nos casos daqueles pastores que, sob o seu cuidado, tem muitos outros pastores, não apenas uma igreja local, mas, às vezes, ele tem um grupo de pastores que ele cuida, ele tem uma denominação sob o seu cuidado, ele tem um conselho de pastores numa cidade onde ele cuida. Quanto mais alto o seu grau de liderança, mais você estará sozinho, mais você estará longe destas palavras de apreço.
E então cabe a nós, pastores, cabe a nós, família eclesiástica, a nós, colegas, olharmos para esses homens que, de repente, alcançam um status diante da sociedade, diante das igrejas, muito alto, que parece que ele é inalcançável como pessoa, mas, apesar de parecer, ele tem carência, ele tem necessidade de ser amado, ele tem necessidade de ser cuidado. Nós fomos criados por Deus para sermos seres de comunhão, de relacionamento. E o fato de estar numa posição de alta, de liderança, de destaque, não significa que aquela pessoa não precisa de amigos, não precisa de uma palavra de apreço, não precisa de uma palavra de amor, de cuidado. Então, nós precisamos olhar para esses homens, sejam eles quem forem, mesmo aqueles que talvez nós não conseguimos nos aproximar tanto, mas nas oportunidades que temos, dizer a eles o quanto eles são amados de Deus, o quanto eles são amados por nós, seus colegas, o quanto eles representam para a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, eu poderia citar aqui o pastor Hernandes, que tem sido um homem importante na nossa nação, com as suas pregações, com as suas palavras, querido por todos nós, um homem que dá um testemunho exemplar. Mas quanto mais este homem alcança esses lugares altos com as suas prédicas, mais ele vai ficando sozinho, mais ele vai precisando de amigos, mais ele vai precisando de quem ore por ele, de quem cuide dele, porque quanto mais alto, mais perigoso. E nós já tivemos exemplo no passado de homens extraordinários que caíram. E Deus nos livre que isso aconteça com esses homens especiais que nós temos no Brasil, líderes denominacionais, líderes de grandes igrejas, homens que têm conseguido acesso para falar na televisão, para falar no rádio, para falar às grandes autoridades do Brasil sobre a palavra de Deus. Esses homens precisam ser cuidados, esses homens precisam ser amados, esses homens precisam que nós oremos e os abençoemos, que nós os protegemos com as nossas orações diante do trono de Deus para que eles não venham cair e, de forma alguma, o evangelho ser escandalizado. E, claro, que isso também ocorre com os pastores com menos representatividade aos olhos humanos, mas que, mesmo na sua pequenez, eles cuidam de um pequeno rebanho, eles estão numa determinada cidade, sendo homens de Deus, usados por Deus para fazer diferença. E eles precisam ser cuidados, eles precisam ser amados, eles precisam ser pastoreados. Muitas vezes eles estão isolados de colegas da sua própria denominação e outros de outras casas, de outras denominações, precisam se aproximar e cuidar deles. Eu tive o privilégio, quando trabalhei em Rondônia, Porto Velho, de ser, durante algum tempo, presidente do Conselho de Pastores. Foi um momento extraordinário na minha vida, porque o pastor, colega de ministério wesleyano mais próximo, estava a 10 horas de viagem e eu não podia contar com o contato dele, com a presença dele. O telefone, naquela época, era caríssimo. Usávamos ainda cartinha de papel, que levava dias para ir e voltar. Quem é que me socorria nas minhas lutas? Quem é que me estendeu a mão nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústias? Quem é que foi para locais retirados jejuar e orar comigo? Foi um pastor presbiteriano, um pastor metodista e 2 pastores da Igreja de Deus Pentecostal. E eu me lembro até hoje daqueles momentos de maiores lutas, aonde esses irmãos me amaram, aonde esses irmãos cuidaram de mim, aonde esses irmãos estenderam as suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoaram. E se eu conseguir alcançar alguma vitória, humanamente falando, na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, que trouxe grande alegria no meu coração, eu devo muito
a esses pastores que amaram pastor, pastores que amaram o seu colega, pastores que, independente da denominação, do título da igreja, cuidaram de uma ovelhinha ferida do Senhor Jesus, que exercia também o ministério pastoral, mas que naquele momento, como ovelha, estava ferida, carecendo de amor, carecendo de cuidado, carecendo de abraço, carecendo de um aperto de mão, carecendo de um convite para almoçar junto, carecendo de alguém que pregasse na sua igreja para ajudá-lo nas suas dificuldades, pois nem condição de pregar durante o tempo eu tive. Portanto, meus queridos colegas, meus queridos irmãos em Cristo, amigos de ministério, homens e mulheres de Deus, que Deus os chamou de uma forma extraordinária. O Senhor Jesus, nesta tarde, neste dia, está lhe dizendo: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele não está falando apenas das ovelhas do rebanho, dos membros daquele corpo de Cristo. Ele está falando das ovelhas líderes, pastores, que sofrem, que lutam, que enfrentam dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, familiares, alguns que às vezes estão longe, isolados, que nunca podem receber um amigo na sua igreja para pregar, para trazer uma palavra diferente, que não têm acesso aos retiros, aos encontros, devido às questões financeiras, às dificuldades. Deus está falando por meio de Cristo e do seu evangelho de João, na minha pessoa: pastor, ama as minhas ovelhas. E se tu amas as minhas ovelhas, e se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, por estar conseguindo transmitir esta pequena palavra para os amados irmãos e dizendo que estamos aqui à disposição para, na medida do possível, amá-los, para, na medida do possível, cuidar dos amados irmãos, para, na medida do possível, ao menos chorar junto. A Bíblia diz: chorem com os que chorem, alegrem-se com os que se alegram. Na medida do possível, dá um abraço para que nós continuemos nesta caminhada, porque o projeto de Deus para a sua vida é um projeto extraordinário, é um projeto de bênção, é um projeto de vitória. Deus o chamou, Deus o vocacionou, Deus o separou para cuidar do seu rebanho, para ser amado e para amar, e para ser uma vida frutífera, abençoada. Que Deus nos abençoe, que Deus enriqueça sobre nós a sua palavra e que sejamos frutíferos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Maurílio, você está por aí. Pessoal, se vocês quiserem mandar, eu estou aqui do lado no outro computador, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, mande aqui no chat, aqui nas mensagens, que a gente vai ler e eu vou pedir ao bispo para responder. Só para não abrir o áudio de todo mundo querer falar ao mesmo tempo. Eu sei que tem pastores aqui de perto e de longe, né, que estão aqui com a gente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas você pode mandar no chat aí. Eu vou começar com a primeira pergunta, já que eu estou aqui do lado dele, né, enquanto vocês podem falar aí. Maurílio, você abre o teu som também, fica à vontade. Se você quiser ajudar com as perguntas, é até melhor, tá bom? Mas eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer 45 anos agora, dia 8 de setembro. Bispo, o que você diria para um pastor na faixa dos seus 40 anos? Ele está falando do aniversário para me dar presente para ele, que eu sou padrinho dele de nascimento, né? É espertinho, né? Os estudos dizem que o homem ele chega ao seu ápice aos 40 anos. Ele chega ao ápice físico e ele chega também ao ápice intelectual, de conhecimento. Após os 40 anos, o homem, fisicamente, ele começa a ter um decréscimo pequeno a cada ano na sua capacidade física, mas, por outro lado, ele continua tendo um acréscimo de conhecimento, um acréscimo de maturidade,
e, no caso de um cristão, de um pastor, também um acréscimo de espiritualidade, de conhecimento bíblico, de comunhão com Deus, porque ele está há muitos anos lendo a Bíblia, orando, esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que você chega no ápice e começa a ter um decréscimo físico, mas você também tem um acréscimo de conhecimento, de capacitação, de gestão, de lidar com gente. Então, meu conselho a quem vai se aproximando nesse período de idade é que ele comece a usar mais a sua capacidade intelectual, de conhecimento, de sabedoria, de gestão de pessoas, que ele está chegando a esse ápice, e a correr menos, né? A dividir mais tarefas, a trabalhar num ministério plural, que é bíblico, né? O ministério plural, onde você tem uma equipe de colegas, de pastores, cada um no seu dom e no seu chamado e na sua vocação específica, porque ele será mais produtivo não na correria física, mas sim no uso da sua experiência, da sua capacitação. Claro que quem está com 40 anos ainda tem um vigor muito grande, mas se ele não começar a pensar em usar mais o conhecimento, a capacidade gestora de gerir gente, de usar pessoas, de levantar companheiros para compor o seu ministério, ele tende naturalmente a ir perdendo o vigor físico, e, ao perder o vigor físico, ele não conseguir atender as demandas do ministério, as demandas das ovelhas, as demandas do rebanho. Então, seria muito sábio que ele compôsse uma equipe ministerial, seria muito sábio que ele começasse a trabalhar com novos pastores de idade, que eu estou falando, para treiná-los, para delegar a eles autoridade, para mentoreá-los e para que eles fizessem parte da sua equipe ministerial. Quem consegue fazer isso terá um ministério profícuo e contínuo, próspero, por muitos anos, mesmo depois da idade avançada, porque ele vai se reproduzir nesses novos pastores. Ele também vai usar a sua experiência, a sua inteligência, a sua capacitação para treinar e para mentorear esses. Então, parece que o camarada, aos 40 anos, ainda tem muito tempo de ministério, mas, na verdade, se a gente for pensar numa vida produtiva, olhando, inclusive, a Bíblia, né, que fala sobre 70 anos, 80 anos, vamos pensar em 80 anos. Ele está na metade da vida. Ele correu 40 anos num crescente e agora ele vai começar a ter um decrescente. Eu estou me referindo físico, de capacitação física. Então, ele tem que usar mais o quê? A capacitação intelectual, o conhecimento, a experiência, a inteligência, para formar outros, para mentorear outros, para delegar autoridade a outros e para formar uma equipe produtiva. E ele poderá usar todo esse seu conhecimento para formar uma equipe produtiva e, ficando responsáveis pelas partes mais necessárias que lhes são cabíveis e delegando a outras atividades pastorais, eclesiásticas, e, com isso, seu ministério será profícuo por muito tempo, por muitos anos, e ele será muito produtivo e ainda deixará este legado a outras gerações. Há uma palavra muito importante, uma frase muito importante quando se pensa em liderança, em treinamento de liderança, que diz assim: sucesso sem um sucessor é fracasso. Se você vier a ser tomado por Deus hoje, pastor, você andou com Deus, assim como Enoque, e Deus o tomou para si. Quem será o seu substituto, o seu companheiro que está andando ao seu lado, para dar continuidade à missão que Deus lhe deu? Quem vai continuar o seu legado ministerial? Então, tem que se pensar a esse respeito. Tem uma outra pergunta aqui do bispo Ricardo. Ele está dizendo, em perto dos 58 anos, como não desistir depois de tanta dificuldade que hoje os pastores vivem, como divisões e isolamentos que são impostos pelo próprio sistema?
O que acontece? Jesus não nos chamou para desistir, né? Quem foi chamado e vocacionado, a Bíblia diz assim, nós temos referências sobre isso, temos até um hino muito bonito do Logos, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Então, nós não desistimos, muitas vezes, não é porque o que nós sentimos é coisa boa de continuar. Nós não desistimos porque nós fomos chamados e vocacionados para continuar, para perseverar, para continuar em pé. Lá em Abacuque, no capítulo 3, verso 17 e 18, eu gosto muito de dizer esse texto, eu vou falar do meu jeito aqui, né? Ele diz lá, ainda que não tenha vaca no curral, não tenha leite, a oliveira minta, né? Então, traduzindo, ainda que o ministério me trouxe dores, que eu não consegui ter um ministério aparentemente profícuo, ainda que tentaram me derrubar na caminhada, todavia, eu me alegrarei no Senhor, permanecerei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está querendo nos ensinar? É que nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para aquilo que está à nossa volta. Nós temos que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos chamou, ele nos vocacionou, ele nos separou, ele nos ungiu, ele nos consagrou, ele derramou sobre nós do seu Espírito, ele nos usou e tem usado, e ele vai continuar fazendo a sua obra na nossa vida, independente de sistema, independente de igreja, independente de homens, porque o nosso negócio é com ele, e ele é conosco, e ele jamais nos desamparará, jamais nos abandonará. Esse é o exemplo do texto que eu li. Pedro estava lá, caído, derrubado, entristecido, amargurado, e o nosso Senhor Jesus foi ao seu encontro e disse, Pedro, tu me amas? Então continua. Meu querido irmão, você com 58 anos aí que fez a pergunta, você ama o Senhor? Então continua. Certamente eu acredito, primeiro nessa parte, mas eu também acredito que Deus sempre, de alguma forma, em algum momento, irá providenciar amigos, irá providenciar alguém. É o exemplo que eu dei lá na minha luta em Porto Velho, quando esses 4 pastores, eu posso citar o nome, pastor Aloysio da Presbiteriana, pastor Edilson e pastor Gilson, da Deus Pentecostal do Brasil, e o pastor Agnello, da Igreja Metodista, né? Eles foram meus companheiros que me fizeram humanamente ver, independente do Espírito Santo, independente de Deus, independente do que Jesus já falava comigo, mas eu tive 4 colegas que vieram ao meu encontro e me socorreram, né? Eu também pedi o socorro, e mostraram o quanto eu era importante, e eu continuei adiante. Certamente Deus tem esse querido pastor no seu coração, o chamou, o vocacionou, e o projeto que ele tem, ainda que possa ter em algum momento levado uma rasteira, Deus vai levantar e vai continuar. Mas, acima disso, Deus vai também sempre providenciar alguns amigos, alguns colegas, seja do próprio sistema, seja de outro sistema, que vão nos socorrer. Sempre haverá alguém que vai nos socorrer. Nós nunca iremos ficar desamparados. Sempre haverá alguém que acredita em nós, né? Às vezes, nem nós acreditamos, mas Deus acredita e tem pessoas que acreditam. Quantas pessoas acreditam nesse colega e estão crendo que ele vai levantar, estão crendo que ele vai continuar adiante, e ele vai continuar adiante, e ele vai levantar. E mesmo aos 58 anos, ele tem muita lenha para queimar, muito ministério para realizar, e mesmo que tenha pouco tempo de vida, vamos pensar assim, né? 80 anos, vamos dar aqui 80 anos como uma margem final, mas esses últimos anos poderão ser tão extraordinariamente abençoados que irão compensar todos os outros anos. Mais 2 perguntas em uma só. Uma pergunta, bispo, do pastor Jesaías e do pastor Alexandre Trigueiro. Vou tentar unir elas 3 em uma só. Querido bispo, quando bate o cansaço emocional e físico
a ponto de querer largar o ministério pastoral. O que fazer? Essa é uma. Em algum momento da caminhada, o senhor pensou que jamais chegaria aonde chegou? Como o senhor viu, estou tentando melhorar aqui, né? E como Deus o fortaleceu nessa caminhada? Então, a primeira pergunta é, Ok. quando bate cansaço emocional e físico, a ponto de querer largar o ministério pastoral, o que fazer? E a segunda pergunta é, em algum momento o senhor achou que não conseguiria chegar e como Deus o fortaleceu nessa caminhada? Quando bate o cansaço, dá uma parada. Eu tive um princípio de estresse em Rondônia e eu fiz uma viagem aqui para São Paulo. Quando eu tive esse princípio de estresse, fiquei 15 dias na casa do pastor Luiz Carlos Leite, que alguns conhecem, muito amigo, e descansando. Eu fiquei 15 dias, eu dormia a hora que eu queria, eu não levantava da cama, eu estava tão estressado, tão meio depressivo, que eu fiquei ali 15 dias. Então, quando bate esse cansaço, o que a gente faz para descansar? Descansa, né? Tira uns dias de férias, tira uns dias de folga, vai para uma praia, vai para uma piscina, vai para a selva, vai pescar, se reúne com os amigos para fazer um churrasco, vai jogar a bola, vai assistir um jogo de futebol, chega lá no Maracanã, no Morumbi, grita, berra, explode, vai para o monte orar com alguém que queira orar com você, que vai gritar com você. Procure as entidades para-eclesiásticas que nós temos, que cuidam de pastores, né? O pastor José Gonçalves tem um trabalho com família pastoral, o pastor Cote, lá em Curitiba, tem um trabalho com os pastores, a Missão Antioquia tem um trabalho com os missionários, né? Procura um apoio psicológico, psiquiátrico, porque, às vezes, você está precisando de descansar, você está precisando de falar com alguém, você está precisando de abrir o seu coração, você está precisando parar, né? E se você não parar, você não somente vai desistir, o problema não é desistir do ministério. Eu acredito que o homem chamado nunca vai desistir. De alguma forma, Deus vai prover um meio de você não desistir. Mas você poderá parar por morte, por cansaço, por doença, por estresse, por AVC, por infarto, por depressão ministerial, eclesiástica, espiritual, porque esse estágio ele vem porque nós não nos cuidamos, nós não tiramos férias, quando tiramos, vamos para a casa de alguém conhecido porque não temos dinheiro, então isso se torna um problema, nós não tiramos dia de descanso, porque no sábado e domingo que a maioria descansa, que a maioria assiste um jogo de futebol, que a maioria vai fazer alguma outra atividade com a família, é o dia que nós trabalhamos talvez mais, e durante a semana a gente não tira folga, a gente não sai com a esposa, a gente não sai com os filhos estão na escola, estão no estudo, a esposa trabalha muitas vezes, nós não temos horário, e nós temos que atender, e nós temos que orar, e nós temos que ler a Bíblia, e nós temos que pregar o sermão, e nós temos que melhorar o sermão, e nós temos que dar estudo, e nós temos que falar na live, e nós temos que falar na live da noite, e nós temos que falar na live de amanhã, e semana que vem tem outro estudo, e tem outra atividade, tem reunião de administração, e reunião disso, reunião daquilo, e o dinheiro é pouco. E então, nós não temos um dia de ócio produtivo. Eu chamo de ócio produtivo. O que é ócio produtivo? É você ficar à toa para a tua mente tirar tudo aquilo que está dentro dela, se esvaziar, para que então você volte a ser produtivo. Então, quando nós estamos cansados, tem que parar. E o ideal é parar antes de ficar cansado. Pede socorro a algum amigo. É possível que você tenha algum pastor que tenha uma casa na praia, algum irmão que tenha uma casa que possa lhe ceder, algum psicólogo em alguma igreja que possa lhe atender, algum pastor de outra igreja que possa fazer um trabalho pastoral com você. É possível, porque nós estamos aqui no grupo de pastores amando pastores. Então, se esse colega está aqui, ele está no grupo de alguém que quer amá-lo. Então, abra o coração com alguém, alguém vai cuidar. A segunda pergunta de chegar, como é que é mesmo? Repita, por favor. A segunda pergunta é Se eu se em pensava algum que ia momento chegar. você achou que não conseguiria chegar até onde o senhor chegou e como Deus o fortaleceu. Na nossa caminhada, sempre tem momentos que a gente pensa em desistir.
É muito difícil você não pensar em desistir. Se você pensa em desistir, eu quero lhe dizer que você é humano. Você é ser humano, você é pessoa, você é gente. E gente pensa em desistir. Gente chora, gente sente dor, gente sente sofrimento, gente cansa. Gente cansa, precisa parar para descansar. Então, eu tive alguns momentos de dificuldade. Eu tive alguns momentos que ali, no meu dia a dia, né, vinham as incertezas naturais. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E o que nós temos que fazer? Eu tenho alguns segredos aqui. O primeiro segredo é uma vida de oração, de comunhão com Deus. Eu não acredito que alguém que passe um tempo orando e conversando com Deus se levanta igual. Eu não acredito que alguém que lê a Bíblia e medita na palavra de Deus levanta desse momento de leitura igual. Então, por exemplo, e como eu tenho um temperamento forte, eu gosto de orar alto. Então, eu gosto de ir para um lugar bem longe, que não tenha ninguém para me ouvir, para me gritar à vontade. Deus suporta o meu grito, Deus suporta as minhas loucuras, Deus suporta as minhas queixas, os meus problemas, e ele não fica zangado, ele não leva a mal. Então, eu chego lá, eu brigo com Deus, eu quebro o pau, eu reclamo, eu choro. E aí, quando eu me esvazio naquele momento de oração, naquele momento que eu estou lendo a Bíblia, eu saio dali restaurado. Uma outra forma de fazer você não desistir de chegar é você praticar atividades físicas que jogam o estresse fora. Porque o desejo de desistir tem a ver com o cansaço. E o cansaço tem a ver com a nossa rotina diária. O que faz você descansar? Uma das coisas, a oração, a leitura bíblica, exercício físico, uma prática esportiva, né? Um outro aspecto é você ir para algum tipo de atividade que não é física, mas que você vai desestressar. Você vê que lá a torcida no jogo de futebol xinga o juiz. Eles não xingam porque são mal educados, é porque eles estão desestressando. É uma forma de botar para fora as lutas. Né? Quando a gente chega na igreja pentecostal, principalmente, grita aleluia, alto, glória a Deus. É uma forma de desestressar. E outra oportunidade de você conseguir vencer para chegar é você ter amigos. Você não pode viver sozinho. Você precisa ter amigos, você precisa ter alguém que você pode falar qualquer coisa. Você precisa ter um amigo, pastor, que você pode contar piada. Né? Porque nós não podemos contar piada, nós não podemos falar de uma anedota, nós não podemos contar um caso, nós não podemos fazer nada, porque o povo nos olha como super-homens, como os homens santíssimos, não é que não fala nenhuma besteira, mas nós precisamos de algum momento, em alguma hora, em algum lugar, falar besteira. Né? Em algum momento, contar nossas fantasias, os nossos desejos, as nossas loucuras, abrir o nosso coração. Né? Em algum momento dizer que tu queria pegar a esposa lá com mais força, sei lá, precisa falar. Com quem que você vai falar? Tu tem que falar com Deus, ótimo, mas tu também tem que ter um amigo para falar. E se você estiver já numa idade que a sua potência sexual diminuiu, né? E você já não tem mais aquela condição dos 20 anos de todo dia estar ali namorando, e aí você quer namorar e não consegue, e aquilo te traz um mal-estar, e você acha que você é doente. Tem que falar com alguém, porque certamente alguém da sua idade está vivendo a mesma coisa, tem que ir lá no médico. Então, quando houve os momentos que me atormentavam, que eu pensava em desistir, eu ia para a oração, gritava com Deus, falava com Deus, abria o coração, dizia as minhas lutas, dizia por que eu estava pensando em desistir. Eu ia para a Bíblia, eu ia para alguma atividade física para desestressar, eu ia, e eu gosto muito dessa parte, eu ia para um momento de amigos, onde eu chamava um grupo de amigos para almoçar junto, para conversar junto, para ficar na piscina junto, para fazer um churrasco junto, para bater papo, para jogar a conversa fora. Pastor precisa jogar a conversa fora. Né? A Bíblia diz que o sábio, até quando se cala, ele passa por sábio. E aí a gente pega esse versículo e a gente nunca fala besteira, nunca joga a conversa fora. Mas jogar a conversa fora é saudável. Esse sábio que se cala e passa por sábio é na hora que precisa ficar calado. Mas tem hora que precisa falar, precisa abrir o coração, precisa pôr para fora, precisa dizer a sua angústia, precisa dizer a sua dor, precisa falar com o colega que você está chateado.
e até mesmo com o colega que te chateou. E aí, isso vai renovar suas forças para continuar chegando, né? Então, quando eu pensava em algum momento de desistir ou em algum momento que não ia dar certo, eu tinha esses 4 caminhos, né? E aí sempre tinha alguém que, né, que eu abria o coração e que falava: não, cara, Deus está te usando, olha o que Deus fez aqui, olha o que Deus fez lá. Aí vinha algum membro e dizia: puxa, pastor, Deus usou o senhor para isso, para aquilo outro, e aquilo vai te fortalecendo. E eu tenho uma mania de guardar lembrança. Então, quando a igreja faz alguma homenagem ao pastor, quando alguém me escreve uma cartinha falando uma coisa boa, eu guardo essas coisas. E na hora da encrenca, que eu estou desesperado, eu vou lá e pego essas correspondências de pessoas que contam bênçãos que Deus usou a minha vida para abençoá-los, e que são gratos, e aquilo também traz um estímulo muito grande. E terceira, fortalecer, como é que era? Como fortalecer, como... Acho que o senhor falou bastante. Acho que já falei, né? Já trabalhei isso aí. Falou. Uma última pergunta, bispo, colocar aqui. E alguém um pastor de 62 anos, o que ele pode acrescentar? Rapaz, se 62 anos não pode acrescentar nada, eu estou morto, porque agora em outubro eu faço 62. 62 anos ainda tem muita lenha para queimar, né? Agora, evidentemente, o que eu quero falar aqui, eu vou voltar ao que eu respondi lá atrás, você não pode, com 62 anos, querer trabalhar como quando eu tinha 28 anos. Eu fui para Rondônia com 28 anos, eu fiz coisa lá física que hoje eu não aguento fazer metade. Mas, em contrapartida, eu tenho muito mais experiência, muito mais conhecimento bíblico, muito mais conhecimento prático do que teórico. E eu posso me multiplicar em outros pastores, em outros clérigos, em outros jovens, em outras pessoas com esse conhecimento que antes era muito mais teórico e que se tornou um conhecimento com teoria e com prática, com conhecimento de vida, com experiências profundas com Deus, que Deus foi me dando, e eu posso, então, ter um ministério, mesmo aos 62 anos, muito frutífero, muito próspero. Eu, por exemplo, particularmente, acho que eu estou vivendo um dos melhores tempos na minha vida, mesmo não tendo o mesmo vigor físico que eu tinha, né? Eu pego para escrever um artigo, uma palavra qualquer, eu escrevo com muito mais facilidade que quando eu era mais novo, eu tenho muito mais conhecimento para buscar dentro de mim para pôr para fora, eu tenho muito mais coisa para ensinar, para explicar, para orientar, eu tenho muito mais capacidade de mostrar caminhos hoje do que antes. Então, aos 62 anos, você ainda tem muito tempo para produzir, e mesmo que você não seja fisicamente tão forte, mas talvez você tenha um conhecimento tão profundo de experiências e com a palavra de Deus que você poderá até escrever livros, escrever artigos, fazer lições sobre mentoreamento, sobre discipulado, orientar pastores mais jovens, levantar novos pastores, novos líderes com toda a sua experiência e se multiplicar muitas vezes em outras pessoas. Nós te louvamos pela vida dos teus servos que estão nos acompanhando nesta tarde, por aqueles que estarão depois, ó Deus, assistindo esta palestra, esse momento de comunhão que estamos tendo através do sistema online, ó Deus, e nós somos gratos a Ti. Como é bom, Senhor, saber que temos pastores que amam pastores, pastores que se preocupam com os seus colegas e que estão, de alguma forma, trabalhando para o cuidado das casas pastorais, das famílias pastorais. Senhor, envia o Teu Espírito Santo agora, com uma manifestação tremenda e gloriosa na vida de cada um dos Teus servos. Supre as suas necessidades, responde às suas perguntas, atenda, ó Deus, aos seus clamores,
e alivia, ó Pai, a tensão diária do ministério que nos é imposta. Senhor, retira o cansaço e leva-nos às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, aos lugares de manifestação da tua bênção. Aquele teu servo que se sente cansado, ó Deus, de alguma forma, por meios humanos, leva alguém ao encontro do teu filho para auxiliá-lo neste momento. Ó Deus, nós queremos declarar a tua paz, declarar o teu amor, declarar o teu cuidado, declarar o teu refrigério, declarar a prosperidade do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus servos, não somente hoje, mas todos os dias, desde agora e para todos sempre. Amém.